Sejam bem-vindos ao Café com a sua arquiteta. E aí, já preparou seu café? Hoje eu consegui preparar meu café. Acordei um pouco mais cedo. Vou mostrar aqui para vocês o que eu tô fazendo, tá? O que é importante para mim, faz total sentido. Vou mostrar aqui para vocês. Espera aí, deixa eu tirar o telefone daqui. Olha só, pessoal. Aqui eu tenho o meu café, certo? Cafezinho que eu fiz. E a água, não sei se vocês estão vendo. Água. Opa, água. E isso aqui vou mostrar aqui para vocês também. Que eu faço. Só que... Fiquei um pouquinho mais de batom, pus esse filtro que é um batomzão. Esse aqui, ó, eu acendo de vez em quando, principalmente quando eu vou tomar um cafezinho. É uma vela, olha. É uma vela. Ela tem um cheirinho bom, tá vendo que eu já acendi? Mas, ai, Kátia, então você gosta de acender velas? Não tem a ver com a vela, tem a ver com o significado. Então, qual que é o significado? Eu ganhei de alguém muito especial, uma amiga. Então, toda vez que eu sento para poder tomar um café, dar uma descansada, dar uma relaxada, eu acendo essa vela um pouquinho só. Porque o aroma dela me lembra, eu gosto, e me lembra essa amiga. Então, esse esse ato de tomar o café, sentindo esse cheiro, me lembra, me traz uma sensação de aconchego, de amizade, de ser querida, né? E então, não é o ritual em si, é o que você faz te traz, tá? Isso aqui que eu tenho no rosto, filtro estranho. Então, esse ritual do que você faz, que é o que faz diferença. É como você se sente após aquilo, né? Então, tomo sim, me perguntaram se eu tomo café com ou sem açúcar. Eu tomo sem açúcar. Eu tomava com, mas já tenho uns 5 anos ou mais eu acho, que eu tomo sem açúcar. O café, quando a gente toma sem açúcar, você descobre o café sem açúcar, você descobre o sabor do café. Sabe algo que tem dentro? Ó, vou mostrar para vocês que aqui em Floripa, ó, já tá amanhecendo. Não sei se vocês estão ouvindo, tem um monte, a rua tá tranquila, o tempo tá clarinho, tá fresco. E tem um monte de passarinho cantando, vocês viram? Uma das coisas que eu gosto de acordar esse horário é antes do sol nascer. O sol já tá nascendo, já vê a claridade dele e ele já tá nascendo. E também os passarinhos, né? Os passarinhos, eles têm essa função, não sei se é função, mas eles todos os dias estão cantando e é bem legal isso, é bem interessante. Tá, uma das coisas importantes também do acordar antes do sol é que é tranquilo, parece que o teu tempo aumenta, você não acorda, já tem que sair, já tem um barulho na rua, já tem as coisas acontecendo, você acorda e você tem um tempo para você e para o nosso café. Pessoal, como vocês sabem, para esse ano nós temos aqui o Café com a Sua Arquiteta, que nós começamos agora no dia 2, dando um tempinho aí de folga do dia 1º, e nós vamos começar aí esse Café com a Sua Arquiteta, começamos já, todos os dias, 5 e 5 da manhã, ao longo desse ano. Kátia, ao longo desse ano. Gente, eu já acordo cedo e eu adoro esse momento de conversar. E durante 31 anos eu observei várias coisas que existem dentro da arquitetura e que as pessoas ignoram. E eu vi muitas coisas. Então, eu tenho 31 anos de profissão,
de arquitetura e urbanismo. Eu falo que eu sou arquiteta raiz, né? Que é arquiteta raiz? Arquiteto que desenhava na prancheta ali, a mão livre. Porque, gente, o desenho, o projeto, ele é o final, né? Quando você desenha, é que você quer mostrar para a pessoa, para o cliente ou para quem vai construir, como vai ficar. Então, ele é um mapa, né? Mas para fazer o mapa, você já tem que saber qual que é o resultado final. Então, não é às vezes a pessoa olha o projeto, o desenho bem desenhado. Esse desenho bem desenhado representa o final, mas ele está condizente com quem ali precisa fazer esse projeto. Então, é esse que é o diferencial. Então, o desenho é só o desenho. Como era o desenho na prancheta, agora é o desenho ali no computador, né? Yakfy. Só que o arquiteto, ele trabalha com o porquê, com o como, com o que, com as soluções para aquele cliente. Então, cada terreno, ele pede uma solução. Cada terreno tem uma posição do sol, tem um tipo de inclinação. Ah, Kátia, mas eu já comprei uma casa pronta, ok. Cada adaptação da casa você é diferente. Imagina se uma outra pessoa habitasse o meu corpo, a minha casa corporal. Ela ia fazer diferente, provavelmente ia ter um outro cabelo, ou ia estar mais magra, ia estar mais gorda, enfim. Dificilmente ia ter essa aparência que eu tenho, porque cada um de nós somos únicos. Então, a nossa casa, ela não é algo neutro, ela é algo que nos molda, ou molda, ou molda, a casa molda a pessoa, ou a pessoa molda a casa. Entendeu? Então ela não é neutro. Então saber o que está te vestindo é importante. É um reflexo. A arquitetura é um reflexo da pessoa que mora ali dentro. E é um reflexo também dos nossos comportamentos. Então, quando eu entro numa casa, eu sei quem mora ali, ela me conta, ela me fala. Eu falo que a arquitetura é fofoqueira, né? No bom sentido, porque ela demonstra a pessoa que está ali. Então, ela diz tudo, gente. É uma coisa muito interessante, assim, ela chega até a gritar, né? Como que a pessoa tá, como que tá o relacionamento, como que ela tá o sentimento. Então, tudo isso é demonstrado na arquitetura. E também a arquitetura, ela porque ela é impactada pela pessoa, mas a pessoa é impactada também pela arquitetura. Eu já tive, ao longo dessa minha carreira, eu já trabalhei num hospital, eu fiz a humanização de um hospital, trabalhamos as cores, as formas de um hospital, que inclusive é o nosso tema de hoje. Eu lembro que o diretor do hospital, na época, que virou um grande amigo meu, ele já é falecido, o Dr. Carlos Ascenso, ele me chamou, lá no Mato Grosso do Sul, ele me chamou para uma reunião, falou, Kátia, nós precisamos fazer alguma coisa, porque nós estamos tendo o problema da higiene do andar, não era muita gente, era um andar de enfermaria, daí tinha que ficar sempre uma companhia externa e era assim, tinha muita sujeira, as pessoas às vezes não jogavam o lixo, não chegavam tomar banho, né, às vezes, enfim, as paredes eram corroídas com as cadeiras, estava bem ruim. E eu lembro o quarto andar do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Não lembro a época que foi isso, 90 e alguma coisa, 95 talvez, 94. E daí, então a nossa missão era fazer com que aquela arquitetura daquele andar moldasse ou modificasse ou incentivasse a mudança de uso das pessoas. Então, eu lembro que foi difícil a pintura, a gente colocava massa na parede, assim, ela escorria, sabe? Ela não tinha não tinha aderência, era uma coisa incrível. Eu lembro que eu troquei de marca, nós trabalhávamos muito com massa, né? A pintura e mais textura. Trabalhava massas, assim, fazia um certo relevo. E daí,
Então foi difícil pintar. Eu lembro que tinha ali alguma coisa mais densa naquele andar. Era um hospital, era um andar que já tinha sido usado, né? Então a gente imagina que tinha muitas emoções lá, né? Vividas. E a pintura, as cores, elas fazem essa reurbanização, né? Elas é como se higienizasse esse ambiente físico, elas deixassem sem essa emoção presente, sabe? É como elas modificassem, ela dá um novo uso, ela dá uma nova intenção, ela dá um novo sentimento. Então, a pintura, a remodelação, as formas fazem isso. É como se higienizasse aquele ambiente. Então, aquele ambiente tem um uso, então elas fazem a troca de energia. Tudo é energia, tá? Falando da física, né? A matéria é energia. Então, quando você tem um sentimento, uma emoção ali muito forte, fica ali aquilo muitas vezes naquele ambiente, aquela sensação. Você entra, você sente. E esse andar, ele tinha muito isso, ele tinha, assim, ele era denso, era como se nós entrássemos num algo que era quase que palpável de densidade. Então eu lembro que foi bastante tempo, acho que dobrou o tempo de como produzir aquele andar, porque tinha, por causa disso. Não era um andar, por exemplo, assim, novo, que a gente entrava, pintava, modelava e tá tudo certo. Não, esse teve, é quase que fazer essa limpeza energética, né, de sensações ali, de troca. Então a gente foi testava, as massas escorriam, daí a gente lavou tudo também, porque tem, além dessa parte da densidade, tem também a própria gordura das pessoas que ficam nas paredes, né? A mão coloca, enfim. A gente corrigiu todas as paredes e fizemos essa pintura. Era um andar que a gente colocou cores diversas, né? Eu sempre trabalhei nos hospitais a paleta do final de tarde, né? Campo Grande, isso foi em Campo Grande. Campo Grande tem um pôr do sol absurdamente lindo. Na verdade, quase todas as cidades têm esse pôr do sol absurdamente lindo. Mas o pôr do sol de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, principalmente, da cidade onde eu vi, chama Cidade Crepúsculo, que é a Mombaia, Mato Grosso do Sul, ele tem um tom que começa num azul escuro. Se eu achar uma foto, eu vou pôr aqui para vocês depois, nesse vídeo que ficar gravado. Ele vem do azul escuro, que é um azul que tem um toque de vermelho, daí ele vem descendo, leve pouco verde, daí ele entra para um palha, um amarelinho assim, mais quente, mas é um palha mesmo, é quase que um neutro. E depois ele entra num laranja, daí vai virando um laranja claro, uma laranja, mas um laranja que tem um toquinho de preto, então ele fica um pouco mais sóbrio e desce. Daí tem o sol, que é o amarelão, né? Que ele tem o branco ali, se a gente observar, ele é branco nessa paisagem do final de tarde. E essa paisagem final de tarde, ele ele rebate uma luz amarela, alaranjada, quase que é o 3000K ali, eu não sei dizer se é o 3000K, uma referência da luminosidade 3000K, mas ele dá ele acontece duas coisas com esse final de tarde que eu gosto muito. Ele pega tem esse tom alaranjado, amarelado, mas ele pega na lateral. Então, por exemplo, se tem uma árvore aqui que o sol bate de cima e é um sol mais claro, a hora que ele pega de tarde, ele revela a árvore de um outro ponto, porque ele mostra a lateral, então entre as folhas. É lindo. Então a sensação por essa cor, né, por esse tom de luz e por ele pegar nessa lateral das pessoas também, é uma sensação maravilhosa. Então a minha ideia sempre foi trazer esse pôr de sol para os hospitais, né? Então eu usava muito essa paleta. Então, eu tinha uma cor na época que eu usava muito como base, que era esse amarelinho que chama Mineral, da Souvenir. Eu usava muito esse mineral,
que era essa base, sabe? Daí eu usava esse tom mais escuro azul, usava o laranja, então eu ia fazendo todo esse corredor de hospital, todas essas quartos, nessa paleta de cores, para que as pessoas tivessem essa sensação desse aconchego aí de um final de tarde. Já o nascer do sol, ele traz essa coisa mais clara, né? Um pouco mais cítrica. Aqui em Florianópolis tem um local que é maravilhoso, que chama Morro das Pedras. Também se pode ver ali na praia, que fica no leste, né, da ilha. Onde você vê aí... tá ruim esse batom. Esse filtro com esse batom. Você vê ali o pôr do sol, o nascer do sol. Então, você vê que ele é mais forte, ele é mais cítrico. Ele vem com laranja também, mas é um laranja mais amarelo, um amarelo limão, e daí ele vem com outra energia. É muito bom. Bom, então, o que eu queria dizer é essa referência, tá? Que a gente traz para dentro e muda o uso. Tá. E depois, falando do hospital, nós tivemos uma reunião pós, e ele me trouxe os dados, as tabelas, né? Então, tudo isso que eu tô falando, gente, não é da minha cabeça, foi vivência mesmo, estudo, teste, aplicação, resultado, tá? Então, tudo isso impacta diretamente o uso, a mudança, né? Então, as pessoas tinham modificado aquele andar, né, pelo uso. E daí nós mudamos o andar, mudamos a forma do andar, mudamos aquilo que nós tínhamos feito no andar e mudou o comportamento das pessoas. Então, depois nós tivemos uma reunião lá e nós podemos verificar realmente que mudou o uso. As pessoas estavam mais organizadas, não deixavam às vezes os pertences desorganizados, tinham um uso mais ordenado, sabe? Tinham um uso coletivo melhor, né? Então, a organização daquele hospital fez com que as pessoas modificassem a forma de uso das pessoas, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que os lugares moldam comportamentos, como as pessoas também moldam os lugares. Então, você pode, deve, precisa entender isso para mudar os ambientes ou para se melhorar. Então, por exemplo, sua casa, se você não está conseguindo ter um TCC programa mesmo para você, uma disciplina, uma organização, você pode usar a sua casa e deve para que ela te dê essa organização. Então, o arquiteto, o que ele faz? Ele faz isso. Ele faz todo esse levantamento, faz todas as diretrizes para que essa casa te ajude. Então, daí ele faz o desenho, mas depois de tudo pensado. Então, não é o desenho antes. Você primeiro faz todo essa estudo e daí você faz o desenho que vai ser funcional. Então, uma casa bem projetada, a hora que você entra e projetada para aquela pessoa individualmente, né? Também você pode fazer uma casa genérica, no caso falar um casal, filho pequeno. Daí você também pode estudar como que está o comportamento das pessoas, como é que está atualmente o que elas precisam e fazer também, né? Porque às vezes você faz a casa antes da pessoa comprar. Então, você já tem esse estudo. Então, o arquiteto ele não pega qualquer desenho e faz. Ele faz esse estudo da luminosidade, tanto de abertura que ele vai ter, qual que é a visão. Porque você pensa, o arquiteto ele vai decidir onde que você vai olhar, né? Então, por exemplo, assim, para onde que você vai pôr seu pé, onde você vai dormir. A hora que você acorda, você olha o quê? Você vê o quê? Da sua janela, né? Então, a gente pensa isso, a hora que a pessoa acorda, ela vai olhar o quê? Ela vai olhar a parede do vizinho? Não, se puder, a gente coloca ela voltada para um jardim, para um ambiente assim, que ela vai ter esse conforto no dia a dia. Então, tudo isso, todo esse estudo, ele é feito. E daí, no final, forma o desenho. Kátia, você está querendo convencer que a gente tem que ter arquiteto? Nossa, sim, claro, precisa. O arquiteto estuda para isso. Mas não é isso que eu quero fazer, não. O que eu quero fazer, gente, é que vocês entendam que a casa de vocês influencia muito mais do que você precisa. Então, tanto é que eu lancei um e-book com essas ações simples que você pode aplicar na tua casa para modificar ela sozinha, você mesmo. Porque são coisas simples que nós arquitetos fazemos. Simples não, é complexo. Mas com ações simples,
para você chegar nesse resultado. E você pode aplicar, tá? Então eu fiz isso para vocês. Tem aqui no canal, vocês podem procurar. São 16 ações. Ou se você quiser uma forma muito mais prática e uma forma muito mais aplicada, você pode adquirir o e-book, tá? Que tá aí no link da bio e eu coloco sempre ali nos stories. Então tá, então vamos voltar aqui para o nosso tema realmente, né, de hoje, para falar isso que eu falei para vocês, que é essa mudança toda que teve nesse hospital. Então, gente, as cores e as formas, elas impactam, mas o que é esse impacto das cores e das formas, né? Esse conjunto de coisas. Então, a nossa casa, o que está à nossa volta, ele nada mais é do que um amontoado de cores e formas, né? Então, para onde você olhar, né? Você pode olhar aqui, ó. Aqui, ó, já amanheceu, né? Já tá ali até um amontoado de cores e formas. Vocês podem ver que tem o reto do portão, né? Daí tem o sinuoso da árvore, daí tem o reto aqui da janela. Então, tudo isso é forma quadrada, né? Reta, sinuoso da vegetação. Então, quando você tem alguma coisa que é mais sinuosa, mais arredondada, a natureza, ela é sinuosa e arredondada, ela não é reta, né? A natureza, ela tem essa forma sinuosa, ela é mais agradável, né? Agora, o reto, ele é criado pelo homem. Então, grandes extensões de reta foi criado pelo homem. Então, o reto, ele é mais... ele tem mais clareza, mais rigidez, ele dá essa sensação mais do frio. Então, ele chega a comparar mais as cores frias e o sinuoso mais as cores quentes. Então, dentro da tua casa, você tem um amontoado de formas. Tem um amontoado de reta, tem um amontoado de curva, às vezes mais reta, né, do que curva. Então, essa casa vai te dar sensações. E daí você acrescenta aí cores. Então, muitas vezes você tem uma casa que é muito fria. Ai, Kátia, o que é uma casa fria? Com muitos retos e muitas cores no tom de azul, no tom de cinza, né? Então, o que acontece? O branco total. Então, o que acontece isso? Depois eu vou falar do branco. Isso te dá sensações. Então, o frio ou o quente dá sensações. Como eu disse para vocês, lá do pôr do sol, essa luminosidade mais quente, mais alaranjada, com esses tons, dá aquela sensação de acolhimento, de aconchego, tá? E o que é o mais quente. Agora, oi Simone, agora as cores frias dá essa sensação mais de rigidez, de essa sensação de que você não tem mais bom dia, essa sensação fria, né? Não é mais aquele aconchego. Então, tudo dentro da sua casa é esse amontoado de cores e formas, onde cada cor, cada forma tem uma sensação. Então, no final, em cada ambiente da tua casa, você tem uma música tocando, que vai te deixar mais tranquila, mais calma, mais exaltada, mais irritada. Então, imagina o tempo todo essa informação bombardeando você, bombardeando seu sentimento, bombardeando aí o seu dia. Então, o que eu quero dizer com isso? A casa nossa nos impacta, nos influencia muito mais do que você pensa. Como essa história que eu contei lá do hospital, o hospital moldou comportamentos. Primeiro as pessoas moldaram ali a estrutura do hospital, depois a estrutura do hospital mudou o comportamento das pessoas. Então isso acontece o tempo todo na tua casa, nos lugares onde você vive, seja no seu trabalho, seja nos lugares que você tá? Então, gente, o que é esse e-book com essas 16 ações? Isso é um compilado de ações necessárias, principalmente o arquiteto faz uma grande parte deles, ou eu, na verdade, eu consegui codificar ao longo aí de 31 anos de profissão, para que você aplique na tua casa, no seu dia a dia. Então, qualquer mudança, qualquer decisão que você vai fazer, não faça de forma aleatória, porque o resultado também vai ser aleatório. Então, se você escolhe qualquer quadro, qualquer forma, qualquer cor, qualquer movimento ali, você também vai ter uma surpresa na reação ou no impacto que você vai ter na sua vida. Então, esse e-book, ele fala aí dessas 16 ações simples que você pode aprender e aplicar ao longo da vida. Toda vez que você for fazer qualquer mudança, qualquer decisão, você vai lá e checa. E ele foi feito, ele não está aqui agora, eu deixei ele do outro lado.
Você checa ali todo dia uma ação que você pode estar fazendo e dando um check, né? Então ele foi feito de uma forma bastante simples, bastante prática para que você faça, tá bom? Então e outra coisa, gente, que eu lancei agora, que é uma novidade, que faz muito tempo que eu queria lançar, mas eu não tinha lançado ainda, porque eu não tinha conseguido compilar tudo isso, é Arquiteta de Bolso. Arquiteta de Bolso são 31 anos à sua disposição. Então você adquire o Arquiteta de Bolso, você tem daí a minha experiência na palma da sua mão, no seu bolso, que é dentro do seu celular, dentro do seu tablet. E se você quiser saber mais sobre isso, eu te mando aí um direct explicando como é. Então, para janeiro nós temos 5 vagas, agora não, que eu fui constar ali a plataforma, a gente tem 3 vagas somente, porque 2 já foi preenchida, e é muito interessante, estou muito feliz para esse ano. Gente, muito obrigada, você que assistiu, você que vai assistir, e todos os dias nós vamos estar aqui, 5 e 5 da manhã, para esse café com a sua arquiteta. O objetivo é eu trazer esse universo da arquitetura e te ajudar aí a ajudar a sua casa a te ajudar, tá bom? Um grande beijo para você. Beijo, amiga. Tchau.